Dr. Sérgio Lima, mestre A gente Brucutu. tem na nossa membrana, a gente tem uma proteína chamada integrina. Essa proteína, Integrina. exatamente, essa proteína ela é como se fosse um chipzinho que fica ali, que ela consegue conectar tudo, perceber tudo, ruído. Né? Quando a gente tem, por exemplo, um trauma qualquer, esse trauma ele fica registrado no corpo. As vibrações do trauma, a frequência, ela é compreendida e fica ali no corpo. O que fica na nossa mente é a ideia sobre aquele afeto que está no corpo. Vamos dizer assim, é uma máquina de fazer representações mentais, é uma máquina de fazer imagens mentais. Tudo que eu estou falando aqui, quem está ouvindo está fazendo imagem do que seja que eu Criando estiver falando. imagens. Exatamente. Mas no corpo fica o nosso afeto. Então, qualquer vibração que a gente tenha, né, essa integrina ela vai perceber, ela vai entender isso e vai registrar. O corpo da gente ela carrega a nossa história afetiva. Por isso, quando a gente coloca esse corpo em prática, em movimento, a gente faz com que o afeto seja trabalhado. A corporal, ela veio lá de Reich. O William Reich ele foi estudar o corpo que acontecia e que até hoje não foi compreendido e está no momento de ser compreendida com os estudos da biologia molecular agora que tem. Dito na percepção, na biologia de crença, com Bruce Lipton, que a gente vê que as pessoas têm uma... Por que, por exemplo, você tem o câncer de mama? Na Angelina Jolie, por exemplo. A Angelina Jolie, ela operou, mas 50% não tem. Qual a conclusão que você chega? Esse gene não é 100% determinante para gerar câncer. Por quê? Porque o cérebro da célula hoje não é o núcleo, é a membrana que recebe os sinais. Então, por isso que as tristezas... O Zateni falava, o que mata não é o colesterol, é a raiva, é a mágoa. Então, o que eu quero dizer, a medicina do século XXI vai tomar consciência que os pensamentos são muito importantes. Por isso que a disciplina de cardiologia, de oncologia, estão cada vez mais valorizando os hábitos. Então, fala hábito de nutrição, hábito de você fazer atividade física, só que algo é maior do que isso. Se você está se cuidando, está fazendo atividade física, está se alimentando, você está com pensamentos positivos em relação à sua saúde. E pela física, pensamento é energia. E pela biologia de crença, tem o eixo neuroimunoendócrino, que determina substâncias que vão agir na membrana. Então, você vive aquilo que você percebe. Então, eu acredito que os grandes médicos do futuro vão ser aqueles que vão mudar a percepção do indivíduo. Isso que vai ser, para estimular ele a ter vida. Agora, eu repito aqui, o amor, o carinho, a atenção, da fé que ele vai ficar curado, isso é uma coisa que vai ser cada vez mais valorizada. Técnicas de você meditar, de você trazer para o molde de programação com onda teta, vão ficar cada vez mais fortes. Isso que eu estou falando é a minha impressão pessoal depois que eu vejo o sistema neuroimunoendócrino. Ciência e espiritualidade finalmente juntas. Então, você pega, o Buda fala, nós somos o que pensamos, tudo o que pensamos é aquilo que vivemos, com nossos pensamentos transformamos o mundo. Jesus Cristo falava, você precisa crer, senão você não vai ver. Então, é quando você acredita. Aí você vê a física quântica, o que a gente vive é uma percepção, é uma construção mental. O sistema miofacial, né, onde é que está o nosso, vamos dizer assim, nossa afetividade? Está no sistema miofacial, miomúsculo e fáscia. Fáscia, uma das fáscias que tem, por exemplo, se você pegar o músculo, o filé mignon, tem uma pelezinha ali, né? Aquela pelezinha ali é a fáscia. E ela passa a informação. Nosso afeto, está nesse sistema miofacial, é ali que é guardado. Né? A fáscia se conecta todinho conectado. Meu occipital aqui ele é conectado com o dedão do meu pé. Tá? Então é nesse caminho aí todo que é guardado a informação afetiva e que é transmitida para o corpo todo, que ele conversa. Depois a gente entender o corpo todo como se fosse várias pessoas, uma célula como se fosse pessoas. Nós temos 50 trilhões de pessoas, vamos dizer assim, dentro de nós, Uau! cada um executando o Cada seu serviço. célula tem uma função, cada célula Exatamente. envia um comunicado, não é isso, mestre? Exatamente. A fáscia, ela vai se alongar no movimento. Aí é que entra a capoeira. Uau! Porque a capoeira é no movimento. O trabalho veio
da prática para depois Sim. ir para a teoria. Como é que eu curava o pessoal com depressão e com ansiedade? Botava para gingar, acabava a depressão. Aí eu tentava entender, vou na psicologia corporal. Utilizava as técnicas da psicologia corporal bacana, tinha uma hora que não dava certo. Aí eu botava para gingar. Aí que eu botava para gingar, dava certo. Sabe que a capoeira que era mística, né, cara? Porque a gente acaba achando, a certa hora, a gente acaba achando, sabe que é, né? Sim. Mas a gente acaba confundido. Não, deve ter um motivo para isso acontecer, né? E é isso daí. Não, o alongamento ele é feito no movimento. Aí no movimento, você movimentando, você faz com que aquela tensão que estava travada ali, ela vai sair e ela vai ser elaborada de uma forma consciente ou não. Ela vai ser trabalhada, ela vai ser integralizada, elaborada. Psicológico, logos da psique. A psique a gente acha que está aqui na mente. Na mente é um aparato cognitivo, né? E um aparato afetivo. Cognitivo são mecanismos que nos permitem olhar uma situação e compreender o que seja aquilo, né? Reconhecer aquilo ali e compreender o que seja. Isso é o aparato cognitivo. O afetivo. Esse aparato afetivo, aí eu tenho que colocar no corpo. O aparato afetivo eu não posso desmembrar. A mente está aqui, não está no sistema nervoso central, não está não. Está no corpo todo o nosso afeto. Sim. A integrina, todo o nosso histórico que tem para trás, inclusive, ela grava no corpo. Hoje em dia a gente já faz uma análise da pessoa corporal do corpo. É uma face fascicular que ela se molda de acordo com o que nós sentimos. Setembro Amarelo, na prevenção do suicídio. Então e aí que o senhor pode falar para nós aí? Vamos aprofundar então o Setembro Amarelo, liberando vários terapeutas para atuar na sociedade. Você, capoeirista, você é terapeuta corporal. Você só não sabia, amor. Todo mundo tem na família alguém com depressão. E essa doença é horrível. A doença é horrível. Na casa da pessoa, pega ela e faz um treino de capoeira, onde você coloca a mobilização articular, né? Em todas as articulações, faz uma liberação miofascial e ginga até a estafa. Bota o máximo de movimento possível, que você vai promover a liberação dos afetos que estão presos ali no corpo, né? E aí vai a estafa ali. Qualquer capoeirista consegue fazer isso. É só compreender essas informações que eu trouxe hoje. Maravilha, mestre. Espero ter entregado aí para a sociedade vários terapeutas que vão lidar com esse mal do século que está mobilizando tanto. Mas é o mal do século, entendeu? Mal do século para vocês aí. Para a gente aqui, a gente sabe lidar com isso. Senador Pacheco, você sabe que o cenário no Brasil hoje em relação às doenças mentais é grave, senador? Cerca de 70 milhões de pessoas, senador, têm doenças mentais no Brasil. Nós somos campeões mundiais em termos percentuais de transtornos de ansiedade. Antes da pandemia, nós já tínhamos 9,3% da população brasileira com transtornos de ansiedade. Isso é grave. O Brasil não é um país de pessoas tranquilas, é um país de pessoas ansiosas. Nós estávamos com 5,8% da população brasileira, senador, antes da pandemia, com depressão. 5,8%. Só perdíamos para os Estados Unidos em termos percentuais, que era 5,9%. Em 2022, soltou-se uma pesquisa brasileira chamada Vigitel. Sabe para quanto, senador, que nós pulamos pós-Covid? Para quadros depressivos no Brasil? 11,3% da população brasileira com sintomas depressivos. É grave. É grave. Então você fez essa mobilização articular, alongamento. Liberação facial. Aí você só precisa levar a estafa à perna. Você precisa ir até a estafa, tem que tremer a perna. Né? Quando você tremeu ali, a perna, você deu, vamos dizer assim, um boot no corpo. Acabou. Não tem depressão depois disso. Talvez a pessoa não pode, daqui a 4 dias eu não estou bem, eu vou ter que fazer aquilo tudo de novo. Vai ter que fazer tudo de novo. É contínuo, né? Aí é o que você precisa. Que nem vai precisar de remédio, Sim. O remédio é esse. Não vai te fazer mal, vai fazer bem, inclusive. O que é terapêutico? Tudo aquilo que te faz bem. Com essa informação que a gente passou aqui, você buscando lá com a liberação miofascial, pega lá a capoterapia, só bota no tornozelo. Ou seja, você fez isso daí, você está apto a tirar alguém da depressão. No Setembro Amarelo? De salvar uma vida.
em termos de doença capacitante. Mais do que o coração, mais do que o câncer, mais do que tudo, cara. Você vê para onde que nós estamos chegando, cara. Mas já temos remédio também. Tá? Maravilha. E o remédio é a capoeira. E gratidão a Cristina Isso aí, Reis. Muralha. O Mestre Muralha está dizendo, não pode treinar até doer o corpo. Tem que Até treinar estafar. até não sentir o corpo. É isso aí. Não, mas ele está certo. Até o Mestre Muralha já deve ter tido aperto porque mora fora. Você está fora do seu contexto, né, cara? Fora da sua zona de conforto. Só exatamente lá. Ele deve ter feito, pô, não tô bem de cabeça, ele deve ter treinado que nem um louco, que treina mesmo, né? Treinando que nem um louco, ele saiu daquele do estado que ele estava deprimindo, ele sai. Mecânico. Mestre, quando eu treino minha ginga em casa, em frente ao espelho, eu tenho descontrair o movimento e construir novos movimentos, incluindo a dança. Acho libertadora e livre busca do movimento. Após fazer isso, me sinto muito bem, né? Principalmente psicologicamente. Olha que bacana, né? Psicologicamente ativou tudo ali do psíquico. A ginga, soltou, ele exatamente. balançou, ou seja, pelo movimento, pelo alongamento, ele solta algumas coisas no músculo, mas depois no movimento, ele solta a face dele toda. Com nosso órgão sensitivo, né? Aí a cabeça, então, é o neurônio, não, o neurônio fica mais o cognitivo, a informação neuronal, né? A informação afetiva ela vai ficar na face. Se você está mexendo com a face, você vai trabalhar todo o afeto ali, no movimento. A face ela se alonga no movimento. No TMA, usa bolinha de borracha para trabalhar os pés. Aí incluindo o tornozelo. Isso aí, ó. O Amâncio está trazendo, o TMA, treinamento à moda antiga, que ocorre na praia da Ilha do Frade, lá em Vitória. Veio dali, inclusive, isso que eu estou desenvolvendo, muito se potencializou com esse pessoal do TMA. Por exemplo, eu dei uma dinâmica no minha perna. Aí fui de manhã, fui caminhando lá no TMA, né? O Peruá de longe me olhou assim, ué, Brucutu, você não veio pro evento? Eu falei, não vai jogar? Aí eu falei, bati assim, vai dar, né? Ele falou, vai jogar sim. Isso daí é o seu isquio tibial. Eu falei, caramba, fui no médico para ver, para fazer imagem e tudo mais, né? E o cara de longe falou, não, esse problema teu aí é colateral isquio tibial. Seu problema é aqui, aqui e ali. E aí, ou seja, já tem uma leitura do corpo como um todo. E isso me ajudou bastante a fazer essa coisa que hoje eu trago. Não é um psicólogo o Peruá, mas com certeza todo mundo que esteja com ele lá no trabalho está com a cabeça boa. Trabalha o corpo como um todo. Aí você dá vazão às coisas psicológicas que estão travadas, você dá uma fluidez. E com isso, vai liberando. Não te mobiliza, vai liberando. Mestre Zumbi está dizendo, tô passando a bolinha de tênis na sola do meu pé agora. Tá doendo um pouco. Perfeito. Aí, mestre. Você lembra aquilo que a gente estava conversando? No dedão do pé começa? Você está fazendo perfeito, né? O nosso corpo, aproveitando, né? Ele está todo interligado. Então, começar a pisar na bolinha é excelente. E se você está pisando e está doendo alguma coisa aí nós temos algum meridiano miofacial que está tenso. Esse meridiano miofacial, provavelmente, se for o meridiano posterior, superficial posterior, você vai ter problemas de oralidade. Aí a gente aprofunda outro livro que eu estou fazendo agora. Tentando estabelecer essa correlação de traços de caráter e corpo. Você mexe em partes do corpo, você vai conseguir tirar algum tipo de afeto. A depressão vai estar mais ou menos nessa musculatura aqui de trás, superficial posterior. O masoquismo vai estar na linha espiral. A rigidez vai estar na linha lateral. A esquizoidia, ela vai estar na linha profunda, anterior. A psicopatia vai estar nas linhas do braço. Olha só, então eu posso trabalhar logicamente a pessoa pelo corpo. Maravilha, mestre. Novamente, gratidão. O senhor aí orientou de forma fantástica, de uma forma simples.